Olá, tudo bom, gente? Vamos começar a live de hoje. Aulão: como aumentar sua autoridade rapidamente. Bem-vindo a quem tá chegando. A live de hoje vai ser um aulão, né? Estou fazendo as lives todos os dias, tentando fazer sempre às 10 da manhã, tá? Vou tentar manter o horário das 10 da manhã. Vai ter dia que eu não vou conseguir, porque depende do dia que eu tenho que ir ao consultório. Mas eu vou tentar fazer esse horário das 10 da manhã até o dia que começa o curso. Então, o curso começa dia 5, eu vou ficar fazendo essas lives até o dia 4 e aí depois a gente começa com o curso, tá bom? São lives preparatórias para você entender do que você tá fazendo até agora, o que você precisa ajustar rapidamente, tá? E durante a semana nós vamos estruturar o conteúdo, o que é o conteúdo ideal para você ficar postando no seu Instagram, para ele virar um Instagram realmente poderoso, tá bom? Então, a live de hoje eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que vocês podem usar, associadas ou separadamente. Logicamente, quanto mais estratégias você usar, mais resultado você vai ter, mais rapidamente você vai ter resultado, tá? Para você aumentar a sua autoridade e se tornar uma referência como profissional, como dentista, como especialista ou como especialista um pequeno detalhe dentro da sua especialidade, tá bom? Então eu falo sempre para vocês que quanto mais aprofundado é o nosso nicho, nosso subnicho ali dentro do Instagram, mais fácil é pra gente crescer, pra gente se tornar uma referência naquele procedimento, tá? Basta a gente pensar nos médicos, ortopedista especialista em mão, ortopedista especialista em joelho. Então eles escolheram uma subespecialidade dentro da especialidade dele para se tornar referência, tá? E na odontologia a gente pode fazer a mesma coisa, tá? O dentista especialista em atendimento de pacientes cardiopatas ou diabéticos, tá? Isso existe e quem começar a se posicionar assim, dessa forma bem subnichado, vai ter resultados muito legais, tá? E eu tô sempre falando isso, que você precisa concentrar sua energia em um problema só, de preferência em um problema só, um público só ou um procedimento só, porque isso vai gerar muito mais resultados, tá? Essa nem é uma das estratégias que eu vou explicar aqui, tá? Isso é meio que fundamental. Se você não utilizar isso, logicamente que depende do tamanho da sua cidade, tá? Se você é o único dentista da cidade, você não precisa, né, fazer nada. Você já é a autoridade da cidade. Agora, se existem 1000 ortodontistas na sua cidade, você precisa escolher um subnicho e até você ser referência, você ser a mesma referência que é um dentista só naquela cidade, tá? Então, tá subentendido aqui no conteúdo de hoje que vocês já escolheram um problema específico para falar, tá? Antes de começar o conteúdo, eu vou pedir para vocês apertarem no coraçãozinho, tá? Porque quando vocês dão um like de vocês, o Instagram entende que o conteúdo tá bom e ele espalha para os meus seguidores, então ele convida mais gente para vir para cá. Você também pode ajudar clicando no aviãozinho, e aí quando você clicar no aviãozinho vai aparecer as pessoas que você segue para você poder compartilhar com eles e chamar para vir para a live, tá? E sem mais delongas, né, sem blá blá blá, vocês sabem que o meu conteúdo é muito direto, muito prático, eu vou passar para as estratégias, tá? Vou ficar olhando pra cá porque eu tô com o meu mapa mental aqui do lado, tá, gente? É uma aula com estrutura que eu vou fazer aqui com vocês, tá? A primeira estratégia que eu quero falar com vocês é de palestras. Essa é uma estratégia que pouquíssimos dentistas usam, mas é uma estratégia que funciona muito, 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 tá? Eu aconselho vocês a começar, a gente tá de quarentena, mas isso não te impede de procurar lugares para você já deixar programado, agendado ou pelo menos planejado uma palestra, tá? Então, por exemplo, você pode dar palestra em escolas, você pode dar palestras, você vai escolher o local de acordo com o público que você vai falar, tá?
Mas se você não escolher um local que seja alinhado com o seu público, não tem problema, tá? Ter ali, por exemplo, eu trabalho com idosos. Então, fazer uma palestra numa igreja pode ser muito legal, porque a concentração de idosos na igreja é muito alta. Mas, Lilian, eu trabalho com noivas, mas eu não consegui eu não consegui conversar com ninguém e negociar com ninguém uma palestra em um evento de noivas. Mas eu consegui numa igreja. Então vai lá e faz na igreja e depois você vai tentando alcançar os lugares em que o seu público-alvo realmente está, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber é descobrir quem é o seu público-alvo para você tentar ir nesses lugares. Então, por exemplo, em igreja, em escolas, em eventos que já são do seu público-alvo, tá? Então, por exemplo, tem aqueles encontros de noivas, aquelas feiras de mamãe e bebê. Se você trabalha com crianças e bebês, você pode fazer uma palestra sobre higienização do bucal do bebê na feira, tá bom? Então essa estratégia ela é maravilhosa, tá? E o seu objetivo não é só tentar convencer aquelas pessoas que estão lá. Você quer convencer aquelas pessoas que estão lá, transformar elas em seus pacientes. Você quer transformar elas em seus seguidores, tá? Mas também a base dessa estratégia é você ter imagens, vídeos e fotos de você palestrando nesses eventos, tá? Então, essa foto de você palestrando no evento, você pode colocar ela uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no seu conteúdo, porque as pessoas quando te veem palestrando, veem que você está falando para um público, veem que você está com um microfone na mão, isso já passa uma autoridade muito grande, tá? Igual, por exemplo, o jaleco da gente passa uma autoridade. Só que todos os nossos concorrentes, todos os outros dentistas, também estão ali aparecendo de jaleco. Então, a gente está tentando competir com a concorrência deles. Então, se você quiser usar essa estratégia de palestras, você vai ter muito resultado, porque pouquíssimos dentistas estão fazendo. E se você parar para pensar, na hora que você vê o conteúdo de alguém, o Instagram de alguém, e você vê que aquela pessoa estava palestrando em algum lugar, você já presta mais atenção no que ela tem para te falar, né? Então, assim, essa é uma estratégia. E aí você fotografa, filma, e aí esse conteúdo, essas fotos, você vai usando no seu feed, porque só a imagem já vai te trazer mais autoridade, tá? Então, essa é a estratégia 1. Estratégia 2. Fazer sempre com o máximo de frequência possível você com seus pacientes, no seu feed, nos seus stories. Se você conseguir fazer um stories todos os dias, fui pro consultório e mostrar você com o paciente, fazendo selfie com o paciente, fazendo bumerangue, fazendo alguma coisa que tenha a ver com a sua personalidade, vai ser maravilhoso para sua autoridade, tá? Tem uma outra estratégia que é essa de você mostrar as pessoas contigo sendo os seus pacientes, que no marketing eles chamam de prova social. Então, na hora que você está ali mostrando que todo dia você tem uma pessoa diferente dentro do seu consultório, e ela tá ali contigo, e ela gosta de você o suficiente para fazer uma foto contigo, isso tá mostrando que o seu consultório é movimentado e tá dando uma prova de que a sociedade já tá se aceitando, tá? Então, sempre o exemplo que eles dão é o do restaurante com fila. Se você tá num lugar e tem 2 restaurantes, um não tem ninguém e o outro tem uma fila ou tem mais pessoas sentadas, a nossa tendência é ir no que já tem pessoas sentadas, porque tem uma prova ali social de que existem já pessoas consumindo o produto ou o serviço daquele lugar. Então, a gente quer essa prova, tá bom? Outra estratégia é o do que a gente chama de provas, tá? Que são os depoimentos, as mensagens, às vezes um vídeo, às vezes um paciente aceita fazer um stories para você falando sobre o tratamento dele, ou então mensagens de WhatsApp com o paciente contando como que tá sendo a experiência dele com o seu tratamento. Então, às vezes falar, doutora, aquela mensagem assim, né? Doutora, você tem mãos de fada, nem parece que eu fiz nada, não tô sentindo nada, tá tudo maravilhoso. Nem acredito, eu tava tão preocupada, eu tava com medo, mas eu não tô sentindo nada. Esse tipo de postagem dentro do seu feed ou do seu stories tem um poder muito grande, tá? Os depoimentos. Então, é a prova de que o seu tratamento funciona
e que ele dá resultado. Não é só a prova social de que tem pessoas fazendo o tratamento. É a prova de que as pessoas estão fazendo e gostando do seu tratamento. Alguns pacientes, a doutora Suelen está perguntando, alguns pacientes não gostam de se expor. Como fica a questão da privacidade do paciente? Se o paciente não quer aparecer, ele não vai aparecer, tá? Mas às vezes a gente fica achando que os nossos pacientes não querem aparecer. Na realidade, eles não se importam, tá? Então, eu falei na live de hoje de manhã que eu não gosto muito de foto, daquelas fotos de laboratório, sabe? As fotos técnicas que a gente tira, frente, perfil. Eu não gosto dessas fotos técnicas dentro do Instagram. Eu gosto de tirar fotos com os meus pacientes estilo selfie. Foto posada mesmo, foto com cara de foto de Instagram, tá? Então, não tá ali para eu mostrar o caso clínico dele. Tá ali para mostrar que ele é um paciente que tá dentro do meu consultório. Então, eu não tô... não necessariamente eu vou expor o caso clínico dele, eu não vou mostrar a boca dele, como que era antes, nem como era depois. É só ao fato de que tem um paciente ali comigo, entendeu? E aí, se o paciente não quer participar de uma foto comigo, ele vai falar que não, porque eu vou simplesmente perguntar, você quer tirar uma foto comigo para ir pro meu stories, ou uma foto comigo para ir pro feed? E aí ele vai dizer que quer sim ou que ele quer não. O que acontece muitas vezes, que eu já passei por isso, é que a gente sente vergonha de perguntar pro paciente porque a gente acha que o paciente não quer. Mas eu quebrei essa minha intolerância com isso perguntando. Eu decidi que eu ia passar um dia inteiro atendendo e perguntando para todos os meus pacientes se eles queriam tirar uma foto pro Instagram comigo. E todos eles quiseram, todos. Eu tirei foto com todo mundo. Nesse dia eu fiz stories com todo mundo. Então depois desse dia eu parei de ter vergonha, entendeu? De pedir. Porque eu vi que era um problema meu, não era um problema do meu paciente. Meu paciente gosta de tirar foto comigo, sabe? Mas se o paciente não quer, obviamente, não vai ter, né? Então, às vezes até o paciente quer postar no dele e aí eu reposto, entendeu? Então, é uma coisa que é natural, é orgânica e eu não vou forçar ninguém, né? Mas se você começar a perguntar, você vai ver que a maior parte dos seus pacientes querem fazer foto contigo sim, tá? Por exemplo, a mensagem de texto, sempre que vocês me mandam um depoimento, eu pergunto pra vocês, posso postar esse depoimento que você me mandou? E aí o pessoal fala assim, pode, lógico que pode. E se a pessoa falar, não, Lili, eu gostaria que você não colocasse, eu falo assim, e você se importaria que eu colocasse só o texto, sem aparecer sua foto, sem o seu nome? Então isso também tem um valor muito grande, tá? O texto ali do direct ou do WhatsApp, a pessoa vê, ela sabe que veio de lá. Mesmo sem ter a foto e sem ter o nome, o paciente não vai se opor a ter o texto ali, se não aparecer o nome e a foto dele. Então, isso tem muito valor, tá bom? E isso gera autoridade exatamente por causa disso. São terceiros falando que o que você faz funciona, tá? Que realmente você tem a capacidade de gerar o resultado que você tá prometendo, tá? Então, vamos lá. Outra estratégia, que é uma que eu falo aqui e que eu fico muito feliz, que já tem muita gente fazendo, só com o meu conteúdo gratuito já tá tomando coragem, que é de fazer as lives, tá? De preferência lives semanais. Por que que a live semanal ela gera tanta autoridade? Porque você fica aqui falando e a pessoa sabe que você tá falando, tipo assim, organicamente, sabe? Você não tá lendo um texto, não é um negócio editado, não tem corte. É natural seu. E aí, à medida que você vai falando, você vai demonstrando que você realmente tem conhecimento daquilo. E quando você realmente tem conhecimento daquilo, a pessoa, ela sente mais confiança em você. Então, assim, nossa, realmente, a doutora sabe disso. Nossa, aquilo ali que a doutora falou, eu já senti isso, eu já passei por isso. E aí as pessoas vão aqui no comentário tirando dúvida. E aí, à medida que você vai conversando, você vai tirando dúvidas, vai gerando cada vez mais confiança. E a sua autoridade vai crescendo em relação a ela. Principalmente se você sabe realmente quais são as dores, os problemas que aquele paciente sente, entendeu? E a gente sabe, só que a gente precisa pegar um papel e escrever para poder ter aquilo ali na ponta da língua. Mas a gente sabe que, por exemplo, quando a gente vê um paciente que tem
uma restauração inadequada, uma região de molar, ou um espaço, um diastema entre um molar e um pré, a gente sabe que ali vai ter acúmulo de alimento. E na hora que a gente pergunta para o paciente, aqui está acumulando? Quando você come carne, fica um pedaço de carne, e o paciente fala, fica. Então, isso aumenta a nossa autoridade, entendeu? E quando a gente está aqui numa live e a gente consegue entender o que a pessoa está sofrendo, o problema que ela está sofrendo, e falar isso antes dela falar pra gente, e ter essa relação mais íntima do que num vídeo que é postado lá no feed, a gente gera uma autoridade muito grande, tá? Então, lives semanais são maravilhosas. Outra estratégia, que essa eu acho que é a mais trabalhosa que tem, tá? Eu acho que é até mais trabalhosa do que a de marcar as palestras, é a de você entrar em contato com possíveis parceiros, tá? Hoje eu recebi um monte de mensagem lá no grupo, e eu de vez em quando, na realidade hoje não, eu recebi uma mensagem lá no grupo e uma outra aqui nos stories, no direct, perguntando sobre influencer, tá? De parceria com influenciadores. E assim, funciona, mas eu acho que é uma estratégia bem complicada, porque existem muitos fatores para isso funcionar, tá? Então, é um possível parceiro, o influenciador, ele é um possível parceiro, tá bom? Você pode trocar procedimentos com ele, em troca de postagens e tal. Não é uma estratégia que eu gosto, tá? Eu gosto mais de parcerias para você fazer lives. Então, por exemplo, eu adoro fazer lives. Eu acho que dá um resultado maravilhoso. E aí, por exemplo, minhas alunas, elas já estão fazendo lives entre elas. Então, elas se juntam e fazem lives uma com a outra. E aí, isso gera que uma dá mais autoridade para a outra, porque aí você vê que ela tem colegas que têm muito conhecimento também e vai se formando um grupinho. Agora, por exemplo, se você conhece quem é o seu público-alvo, digamos, seu público-alvo é um público-alvo de mulheres jovens que estão buscando uma estética melhor, elas querem ficar mais bonitas. Então, quem são possíveis parceiros para esse dentista? Então, digamos que esse dentista oferece clareamento, lentes de contato e botox. No Instagram dele, ele fala desses 3 procedimentos. E lá dentro do consultório ele faz outras coisas, ele faz ortodontia, ele faz Invisalign, ele faz porcelanas, ele faz prótese, ele faz implante, ele faz pérola, ele faz tudo dentro do consultório dele. Mas a vitrine dele, o Instagram dele é isso. Harmonização facial, lentes de contato, clareamento, tá? Essa é a vitrine dele. Com quem ele poderia falar que tem o mesmo público-alvo que ele, mulheres jovens? Ele pode falar com uma dermatologista, ele pode falar com uma maquiadora, uma cabeleireira para poder falar sobre beleza do cabelo, certo? Pode falar com uma maquiadora sobre como disfarçar algumas imperfeições. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um queixinho muito comprido. Como que ela pode maquiar esse queixo? Aí a maquiadora vai falar. Aí você fala, a gente também tem como disfarçar com o Botox, fazendo isso, aquilo. Entendeu? E aí vocês vão fazendo essas lives com parcerias, tá? Então, você tem que primeiro pensar quem é o seu público-alvo, quais são os outros profissionais que também interessariam para o seu público-alvo, porque a mulher jovem que se interessa por botox e clareamento, ela também vai se interessar por deixar o cabelo dela mais bonito. Então, Lilian, mas aí eu vou estar dando seguidor pro outro? Sim, só que você também vai estar recebendo o seguidor dele. E melhor ainda, o seu Instagram vira um Instagram interessante para ela, vira um canal de conteúdo legal. E aí ela começa a querer consumir os seus conteúdos. E aí você vira o quê? Você vira um influenciador. E a gente tem mania de achar que influenciador é uma coisa pequena, que é feio, que é uma profissão de blogueirinha e tal. Mas, cara, influenciador é uma pessoa que ela tem conhecimento aprofundado de um tema, tão aprofundado, que ela juntou um grupo de pessoas ali no Instagram dela e ela consegue influenciar aquelas pessoas a tomarem decisões. E o que a gente quer fazer com o nosso Instagram? A gente quer juntar um grupo de pessoas que eu tenho uma autoridade sobre um tema e essa autoridade sobre elas é tão grande que eu consigo influenciar elas a ir para o meu consultório fazer o procedimento, tá? Então, se for para analisar, o que nós queremos aqui no Instagram é virar influenciadores. Então, eu tô aqui tentando te influenciar a agendar uma palestra,
a fazer lives semanais, a procurar parceiros, a desenvolver uma estratégia de Instagram para você, entendeu? Então eu estou aqui tentando te influenciar a produzir esses conteúdos. E isso tem muito poder, tá? Porque a gente precisa trabalhar isso para que o nosso conteúdo tenha cada vez mais esse poder de influenciar o nosso seguidor. E quando a gente traz uma pessoa que tá dando uma dica de beleza e ali naquela dica ela falou sobre uma máscara caseira ou um creme que a pessoa pode comprar para passar no cabelo, e os meus seguidores tomaram aquela atitude, é porque o meu poder de influência está aumentando, porque eu estou sabendo trazer pessoas interessantes o suficiente para dar dicas que os meus seguidores vão ficar felizes com aquelas dicas, tá? E aí a gente cria uma outra coisa, que é o da a pessoa ficar grata pelo que a gente está fazendo por ela. Então ela é tão agradecida que na hora de fazer o tratamento ela não vai pensar em outras pessoas, ela vai pensar na gente, tá? Então, e a última estratégia, que é a estratégia de você fazer anúncios no seu Instagram, no seu Facebook, tá? Então, quando você faz anúncios, e por que eu tô falando Instagram ou Facebook? Porque dependendo do público que você quer, o público-alvo que você quer chegar, ele vai estar mais concentrado no Instagram, mais concentrado no Facebook. Então, as estratégias têm que ser adaptadas para o Facebook. Então, se o seu público tem mais de 50 anos, provavelmente ele tá lá no Facebook. Se ele tem menos de 45 anos, provavelmente ele tá aqui no Instagram. E aí você tem que ir na rede social que ele tá bom? A gente não fica batendo cabeça tentando trazer as senhorinhas de 90 anos pro Instagram, não. As senhorinhas de 90 anos, a gente vai procurar elas lá na igreja, em outros lugares, tá bom? E fazer anúncios, a gente faz como? A gente tem dois tipos de anúncio. Tem um anúncio que a gente só quer aumentar a nossa autoridade, então a gente só coloca um dinheiro pro Instagram espalhar mais. Então, ao invés de eu ter 1.000, 1.200, 1.500 de alcance numa postagem minha, eu coloco lá R$5 e ele vai chegar em 5.000, 6.000 pessoas, tá? Então, é lógico que isso varia muito de postagem para postagem, de conta para conta, tá? Mas é isso que a gente quer quando a gente faz esse tipo de anúncio de alcance. A gente quer alcançar mais pessoas. E tem um outro tipo de anúncio, que aí esse já é pra gente realizar vendas, que a gente pega e faz o anúncio para mandar a pessoa pro nosso WhatsApp, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu fiz uma vez um anúncio para aparelho de ronco, e esse anúncio me gerou 8 pessoas, e uma dessas pessoas agendou para fazer a consulta, entendeu? Então eu gastei ali R$20 e uma pessoa foi agendar para fazer um tratamento de R$3.000. Lógico que não necessariamente essa é a proporção, né? Depende muito do tratamento, do jeito que você escreveu sua postagem, do resultado que você vai ter, tá? Então, anúncios são estratégias muito fortes pra gente também gerar autoridade, porque a gente vai acelerando o nosso processo, então ele dá muito mais velocidade. Só que se você ficar fazendo anúncios e o seu conteúdo não for bom, a pessoa vai simplesmente chegar lá no seu Instagram e vai embora, porque suas postagens não estão alinhadas, a sua bio não tá alinhada, o seu perfil tá fraco e ela não vai querer ficar, tá? Então, a gente tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estratégias que você pode usar, algumas delas agora mesmo, né, na quarentena a gente já pode usar. Então, eu realmente aconselho que vocês façam lives semanais, tá? Tem muito poder e pouquíssimos dentistas estão usando. Tem alguma dúvida, gente? E assim, gente, isso de... A gente tem muito medo de se expor na rede social, tá? O nosso paciente, ele não tem tanta preocupação, não, tá? Lógico que tem paciente que tem preocupação, principalmente dependendo do tratamento, o que você vai escrever ali, tá? Tem que ter muito cuidado com o que a gente vai escrever, porque a gente tem que também pedir autorização pro paciente para ver o que a gente pode falar na nossa postagem. Então, eu sempre pergunto, posso contar a sua história? Aí o paciente fala, pode contar. Se não puder, eu só posto a foto e agradeço pela confiança e tal. Mas, de qualquer forma, a foto com o paciente, ela tem muito poder, tá? E a gente tem muito medo dessa exposição.
Então, a gente tem vergonha do que a nossa família vai pensar, a gente tem vergonha do que os outros dentistas vão pensar. E, gente, é natural, tá? E vai ter gente que vai criticar, tá? Vai ter gente que vai criticar. Meu pai, tipo, achava um absurdo eu estar aqui falando disso, entendeu? Ele achava um absurdo, ainda mais quando eu tava fazendo nos dois Instagrams ao mesmo tempo. Ele achava assim, vexame, vergonhoso eu me expor desse jeito. E eu falo assim, pai, é assim, agora sim, o mundo mudou e aqui é o lugar que eu vou fazer o marketing que vai trazer o resultado, porque não tem mais como eu ficar esperando o boca a boca funcionar. É aqui que vai resolver. E aí, quando ele me liga, ele pergunta como é que estão as coisas, e aí ele descobre que eu tô com mais pacientes, que tá funcionando, que o Instagram tá levando pacientes, ou que eu tô tendo consultorias, que os cursos estão vendendo. Aí ele já não critica mais, entendeu? Ele fica feliz de eu ter enfrentado as preocupações e tal. Mas vai ter profissionais que realizam, e os meus pacientes caem em cima e começam a falar mal dele. E porque meus pacientes conhecem esse cara, porque ele tá nos grupos falando mal do benefício antecipado, entendeu? E os meus pacientes me defendem. Então a gente tem que saber que vai acontecer, tá? A gente vai ter que enfrentar esse medo, a gente vai ter que ter coragem, a gente vai ter que aprender que mudou, a odontologia mudou, tá? O mercado, tipo, o mundo mudou, tá? Tá todo mundo se posicionando. Coca-Cola. E assim, a gente tem que fazer antes que a Coca-Cola comece a fazer anúncios aqui no Instagram. Porque no dia que grandes empresas igual Coca-Cola, Nike, Adidas começarem a fazer, a gente tá lascado. Porque agora a gente concorre com quem? Com Casas Bahia, com Ponto Frio, né? Que quando a gente entra lá e vê a geladeira começa a perseguir a gente. Isso são anúncios que você pode fazer, entendeu? Então, por exemplo, tem um anúncio que você pode colocar um tagueador lá no seu site e toda vez que a pessoa entrar no seu site, o seu Facebook fica sabendo. E aí depois você pode fazer anúncios só para as pessoas que têm entrado no seu site. Então, fez um anúncio no Google, o Google jogou pessoas para o site, depois você fica perseguindo elas no Facebook, mostrando as suas postagens, porque aí você já sabe que ela está interessada no procedimento, tá? Porque o Google, ele pega e manda para o site só as pessoas que já estão muito interessadas, porque são as palavras-chave que a gente coloca lá, né? Então, a gente coloca, por exemplo, Invisalign Brasília. E todo mundo que buscar Invisalign Brasília vai aparecer o anúncio lá para o seu site. Só que ela entrou lá e ela ainda não te conhecia, então talvez ela decidiu não tratar contigo, porque o seu site não convenceu ela. Mas à medida que você vai mostrando as suas postagens para aquela pessoa, ela vai ficando cada vez mais convencida no seu tratamento. E aí cada vez a sua autoridade vai crescendo em relação a ela. Então os anúncios fazem isso, tá? Tá. Doutora Ju Oliveira, como impulsionar uma publicação? Existem duas formas de você impulsionar. Então, quando você tem uma conta profissional do Instagram e ela não está configurada como pessoal, como profissional, aparece do lado da postagem ali impulsionar, tá? Isso o Instagram vai espalhar a sua postagem, mas essa é uma ferramenta que nem sempre funciona muito bem. Eu não uso ela, tá? Por quê? Porque quando eu vou impulsionar, eu já coloco 3 postagens para serem distribuídas, porque a gente tem que fazer com $1 por dia. Esse é o orçamento mínimo de $1 por dia. E eu não acho que precisa fazer $1 em todas as postagens. Então, quando eu faço lá no gerenciador de anúncios, que é uma ferramenta do Facebook e Instagram, que para você usar você tem que ter uma conta profissional, você tem que ter uma página do Facebook linkada ao seu Instagram. Aí lá dentro você faz os anúncios. Aí existem vários objetivos de anúncio, tá? Então, por exemplo, tem tráfego para você mandar a pessoa para o WhatsApp, tem mensagem que também você pode usar para mandar para o WhatsApp, tem você pode mandar ela para o site, você pode fazer um alcance, você pode fazer uma campanha de reconhecimento de marca, existem várias estratégias lá. Então, lá nessa ferramenta que chama
gerenciador de anúncios, que a gente faz os anúncios aqui, tá? Então, ela funciona de uma forma que você consegue selecionar para quem você quer mostrar. Então, por exemplo, esse público que visitou o meu site, eu não consigo fazer isso com o botãozinho do impulsionar. As pessoas que interagiram com o meu Instagram nos últimos 30 dias. Então, a técnica que eu vejo que funciona melhor é a gente passar 30 dias produzindo um conteúdo específico e depois a gente faz um anúncio oculto que só vai aparecer para um público específico, e aí a gente coloca lá nesse público específico pessoas que interagiram com o meu Instagram nos últimos 30 dias. E aí você manda esses anúncios avisando que você tá ou com a agenda aberta, ou que você tá organizando um evento, um Botox Day, um pacote diferenciado para quem agendar no mês X, entendeu? Então você faz esses anúncios lá. Nesse botão impulsionado do Instagram você não consegue fazer esse tipo de coisa, então ele é bem mais limitado, tá? Mas para poder fazer essas postagens patrocinadas, o melhor é você aprender a mexer lá na ferramenta de anúncios, tá? A Mayara Gandia falando: Lilian, eu noto que as pessoas ficam tímidas em interagir pelo Instagram. As pessoas às vezes respondem no direct, mas na postagem em si não se manifestam, tá? Tem que ver, Mayara, o que você tá fazendo nessa postagem, tá? As pessoas, elas não querem se expor de uma forma negativa, tá? Então, eu sempre falo pra vocês que toda postagem nossa tem que ter uma chamada pra ação no final. Tem que pedir pra pessoa fazer alguma coisa, ou curtir, comentar, salvar, encaminhar, te mandar um direct, certo? Só que às vezes o dentista coloca assim, faz uma postagem falando sobre escovação e as consequências de não escovar, e no final fala assim: você já teve dor de dente? Quem é que vai querer falar que já teve dor de dente? Você já precisou extrair um dente? Quem quer falar isso? Ninguém quer falar, entendeu? Então você tem que aprender a fazer uma chamada para ação instigante, que a pessoa queira contar da vida dela, entendeu? E existem posts que são para você pedir comentário, que a gente quer como objetivo ter mais comentários. Existem posts que a gente quer receber direct, então na hora que a gente está fazendo um post de venda, a gente quer que a pessoa mande um direct, ou então mande clique lá no link para ir falar contigo no WhatsApp, certo? E existem postagens que a gente quer que a pessoa salve, existem postagens que a gente quer que a pessoa encaminhe para alguém. Então você tem que primeiro entender o que é o seu objetivo na postagem, tá? E assim, é normal. Quando a pessoa tá mais interessada no que você tem para fazer, ela te manda um direct. E isso é um sinal de que ela tá mais próxima ainda de você. Porque ela tá muito interessada na sua opinião. Então, não necessariamente o direct é uma coisa ruim, tá? A gente quer receber os directs. Ele é a reação mais alta, assim, no nível de envolvimento que a pessoa pode ter contigo, tá? O que mais, gente, de dúvidas? Nada? Então tá. Eu vou ficar esperando vocês fazerem as lives de vocês e me mandarem mensagem. E me contarem o que teve de reação dessas lives, tá? E sim, vocês precisam entender que não é uma coisa, o Instagram, ele não é uma coisa que a gente faz hoje e a gente tem resultado amanhã, tá? Você fazendo 3 vezes na semana e uma live. E isso vai gerar o resultado na hora que você entrar num curso estruturado que te ensina desde como que produz o conteúdo
poderoso. Até a venda, como você faz uma venda na odontologia dentro do Instagram, e a venda na odontologia dentro do Instagram é o quê? É a pessoa ir lá no seu WhatsApp e solicitar para agendar uma consulta, tá? Não quer dizer que ela vai fazer o procedimento, porque você tem que ter uma conversa persuasiva, uma consulta bem feita com técnicas de venda para a pessoa comprar. Então, o marketing, ele leva a pessoa até a sua porta. Da sua porta para frente é outra coisa, é vendas, tá? E aí tem a vendas ali no telefone, na hora que a recepcionista vai agendar, tem a vendas dentro da sua consulta, na hora que você vai oferecer o procedimento, tá? E tem a vendas na hora que você vai dar o orçamento. E tudo isso o Instagram, ele te ajuda a facilitar esse processo de venda? Ajuda, porque boa parte da venda é feita aqui. Mas tem gente que tem muito paciente entrando em contato no WhatsApp e no direct, mas que não consegue transformar isso em consultas que acontecem. Porque as estratégias de venda nessas fases estão falhas, tá? Então a gente tem que entender que é como se fosse uma peneira. E os pacientes estão vazando por essa peneira. E você tem que ir gradativamente fechando os buraquinhos dessa peneira para poder conseguir levar mais gente para fechar um tratamento e começar o tratamento contigo, tá? Mayara perguntando qual a minha opinião sobre vida pessoal. Consenso, né? Que não vai aparecer pelado nem de biquíni, é isso? No perfil profissional, tá? Tem que acontecer, tá? Então, eu faço pelo menos uma vez na semana uma postagem que conta alguma coisa da minha vida pessoal aqui. Então, pelo menos uma vez na semana eu faço alguma coisa. Ou eu conto fatos aleatórios sobre a minha vida, ou eu conto alguma história do meu processo de desenvolvimento da odontologia, ou do meu processo de desenvolvimento da minha estratégia de marketing, ou do meu processo com o Instagram, como que foi, o que eu estudei, o que eu me lasquei, onde que eu errei, onde que eu perdi tempo. Então hoje tem uma postagem de hoje que eu falei sobre isso, sobre os vários cursos que eu fiz e que um deles, na realidade, piorou o meu Instagram. Então eu fazia as postagens com a estratégia desse curso e eu não tinha resultado, porque esse curso, ele não é uma estratégia de Instagram, ele é uma estratégia de vendas, então é um lançamento. É uma estratégia de vendas. Só que a minha base estava aqui no Instagram e eu usando a estratégia desse curso, eu não estava tendo resultado, meu Instagram parou de crescer, que estava crescendo super bem. Eu tinha muitos comentários nas minhas postagens, os meus comentários acabaram, sumiram, até as curtidas acabaram. Então, eu fui avaliar por que antes funcionava e agora não funciona mais. Então, assim, eu conto isso nessa postagem. Então, é um processo na minha vida pessoal. Eu tô falando pra vocês o que eu passei até eu chegar até aqui. Então, hoje, eu tenho um Instagram que eu tenho uma média de 40% de alcance. Tipo assim, as minhas postagens ruins têm 30% de alcance e muitas postagens que eu faço alcançam mais pessoas do que seguidores que eu tenho. Então é super comum, eu tenho 2.000 seguidores, 2.100 e pouco. É super comum eu fazer uma postagem que alcança 3.000 pessoas, tá? E isso não é a média do mercado. A média do mercado, a sua postagem é alcançar 10% dos seguidores que você tem. Então se você tem 1.000 seguidores, o normal é ela alcançar 100. E as minhas postagens nunca ficam em 100, nunca ficam em 10%, entendeu? Então elas sempre são no mínimo 30% e muitas vezes mais do que 100%. Então, são técnicas que eu fui aprendendo ao longo do prazo, ao longo do tempo. E aí, quando eu conto isso pra você, você entende que não foi simples, assim, eu abri o meu Instagram e eu comecei a fazer conteúdo e a minha conta foi crescendo, crescendo e crescendo. Não, eu bati cabeça, eu errei, eu fiz um curso que teve um bom resultado, eu fiz um outro curso que foi muito ruim, e aí eu fui lá, e aí eu analisei, eu fui entender o que era o certo, o que era o errado, e aí eu vi o que eu estava errando, e aí eu fui atrás de outro curso para poder me ajudar a melhorar ainda mais o que eu estava fazendo de certo, e aí a gente vai juntando as pecinhas. Então, quando você vai fazer postagem, você tem que contar isso, você tem que contar um pouco da sua vida pessoal, o esporte que você gosta, se isso tem a ver com o seu público-alvo, as viagens que você faz, se isso tem a ver com o seu público-alvo. Então, por exemplo, isso que te diferencia dos outros dentistas, entendeu?
Então eu gosto muito de café. Então eu faço questão de sempre tirar foto que tomando café. Eu faço a minha live tomando café com vocês. Por quê? Porque isso é um pouquinho de mim que vocês vão aprendendo, que vocês vão conhecendo. Isso vai fazendo com que o meu seguidor me veja como uma conhecida, como uma amiga. E isso pode ser feito no nossa rede social também. Então, se você, assim como eu, gosta muito de café, você pode postar o seu cafezinho todos os dias no seu stories. De vez em quando a sua foto do feed pode ser você tomando café. E você pode usar isso como uma assinatura sua. Então, por exemplo, lá no seu consultório você pode oferecer um café diferenciado, porque você é o amante do café. E aí, com isso, o que vai acontecer? O paciente vai lembrar de você. Então, ele foi lá no interior de Minas e ele compra um saco de café especialmente para você, porque ele sabe, nossa, minha doutora gosta de café. E ele vai lá e te leva um presentinho, entendeu? E aí, isso com qualquer coisa. Ah, Lília, eu gosto muito de viajar. Então, fala que você gosta muito de viajar. Conta dos seus sonhos, os lugares que você quer conhecer. E aí, isso vai atrair as pessoas que gostam, que vão simpatizar contigo, tá? E também vai virar assunto para dentro do seu consultório. Então, quer coisa mais legal do que o tema de conversa com os seus pacientes ser uma coisa que você gosta muito? O seu Instagram tem essa capacidade de tornar o seu dia a dia muito mais legal no consultório. Primeiro porque ele seleciona o tipo de pessoa que vai para lá, que são pessoas com o mesmo interesse com você, e aí a conversa fica muito mais gostosa. E segundo que ele pode selecionar os procedimentos que você vai vender mais. E aí, se você quer uma agenda cheia de lentes de contato, fale de lentes de contato. Se você quer uma agenda cheia de clareamento, fale de clareamento. Se você quer uma agenda cheia de Invisalign, fale de Invisalign, entendeu? A Mayara falando, aproxime e faz criar algo mais familiar, não faz parecer que você é uma pessoa tão longe dos pacientes. Exatamente. E tem um outro efeito disso que é extremamente importante, que é ele entender que você não é uma empresa, você é uma pessoa. Então, a gente faz com que o paciente pare de querer que a gente atenda ele na hora do almoço. Por quê? Eu tenho filha, eu faço meu almoço. Eu cozinho lá em casa. Doutora, fica até de noite, me atende de noite. Não, eu tenho filha. Eu busco minha filha na escola. E você mostra de vez em quando, tô aqui buscando minha filha na escola, tava com tanta saudade. O melhor momento do dia é a hora que eu ganho um abraço dela, na hora que eu busco ela na escola. E essas coisas você tem que ir falando, entendeu? Para ele entender que você é um ser humano, que você tem uma vida própria e que você não maior do nosso paciente pela gente, entendeu? Isso tem um efeito muito, muito, muito grande também, tá? A gente não entende a capacidade que produzir conteúdo pessoal dentro de uma rede social profissional tem. É muito, muito importante. E é tão importante que as grandes redes estão entendendo isso e elas estão começando a fazer. Então, se você olhar, o outdoor do Sabin agora fale na unidade da Asa Sul, fale com a Fabiana. Na unidade tal, fale com a ciclana. A Magazine Luiza criou a Magalu, né? Aquela moça lá virtual. Por quê? Ela cria uma personalidade. Apesar de ser uma pessoa virtual, ela cria uma personalidade. Então, as empresas estão criando personagens, pessoas para representar, tá? Outro exemplo muito grande disso. Um tempo atrás estava passando no cinema a propaganda do Madeiro, que era o Madeiro contando a história da maionese do Madeiro, da vozinha lá, como que ela criou a receita, e que aquela receita é a mesma há não sei quantos anos, e que era da avó do cara. Aquilo ali é ele contando a história, é ele dando um toque pessoal no restaurante dele. E aí tem uma senhorinha que representa ela, nem sei se aparece mesmo uma família real, entendeu? Então a gente tem que contar essas histórias são fundamentais para a gente se diferenciar dos outros dentistas e aproximar o nosso paciente da gente como pessoa também, tá? Gente, é isso. Vou encerrar. Obrigada por vocês que ficaram até o final, tá? Vou gravar, tá? Vou gravar e vou postar. E amanhã temos live 10 horas, tá? Até o dia
4 vai ter live todo dia. E eu vou tentar fazer sempre às 10 horas. Se não for às 10 horas, eu aviso lá no grupo do curso, tá bom? Um beijo e até a próxima!